Solar é uma empresa de bebidas, né? Em verdade, hoje em dia a gente já distribui outros segmentos. Nós somos a segunda maior engarrafadora do Brasil, sendo a 15ª do mundo, né, do sistema Coca-Cola. E hoje nós atuamos na região norte, nordeste e centro-oeste do país e atuamos em 70% do território do Brasil, ou seja, 70% das pessoas, né, do Brasil recebem Coca-Cola e seus produtos através da distribuição da Solar, né? E hoje a Solar tem cerca de 17 mil colaboradores. Naquele momento, a gente trabalhava basicamente atendendo chamados. Os requisitantes abriam as solicitações e no final do atendimento desse chamado, o arquivo do contrato, do documento, da notificação, ele era anexado e esse chamado era concluído. E isso acabava virando uma ferramenta de registro de solicitação e repositório de documento, né, ao final da formalização. Naquela época a gente tinha já minutas padronizadas, só que na prática mesmo, o que acontecia era que cada advogado tinha a sua pasta na rede, né, e tinha os seus modelos salvos conforme as demandas que cada um atendia. Nós ainda utilizávamos formulários impressos para registrar aprovações e algumas demandas também. Os relatórios eram muito rasos, assim, eles tinham pouquíssimas informações e sempre que a gente precisava de alguma coisa personalizada, tinha que ser necessariamente manual. Do outro lado, né, a experiência dos clientes internos que o jurídico atendia, a gente tinha uma ideia de que era algo um tanto confuso. Não era raro eles procurarem a gente para algum tipo de orientação ou esclarecimento de em que etapa está, o que falta para movimentar, quais são os próximos passos. Como a gente precisava suprir essa lacuna da ferramenta, isso acabava, de certa forma, desprendendo algum tempo da gente para dar essa informação necessária para os fluxos conseguirem caminhar, né? Com tudo isso, nesse modelo de trabalho que a gente tinha antes do Netflix, quase sempre a gente se deparava com situações de sobrecarga, de trabalho, muitas vezes vinculado os processos de contratação mais massivos, repetitivos e que poderiam de alguma forma ser automatizados, né? E foi a partir daí que a gente entendeu que a gente precisava de uma ferramenta tecnológica, né, que pudesse apoiar a gente com isso. Com isso definido, esse cenário definido daquilo que a gente precisava, fomos ao mercado, né, junto com o nosso time interno de compras. Foi aí que a gente optou por ter o Netflix como parceiro da Solar. À época, nós optamos por contratar, foram 12 ou 11 minutas automatizadas e um fluxo de exceção. O que não se encaixasse dentro desse padrão automatizado tramitaria por esse fluxo de exceção. Um grande desafio também da implementação, para além de entender a dinâmica da formatação da minuta com o INSIS para gerar os questionários, foi um trabalho interno também, de enxergar dentro da empresa como que esses fluxos poderiam e deveriam funcionar, como que nós chamaríamos cada uma das etapas, em que momento as aprovações aconteceriam, quais seriam os prazos de cada uma delas. Então, houve um trabalho interno para a gente entender e desenhar esses fluxos, porque nós partimos de um cenário que a gente não tinha isso desenvolvido. E a relação Solar-Netflix é uma relação de parceria no melhor sentido da palavra. Nunca vem um eu não posso, eu não consigo fazer isso. A gente pode até ouvir assim, tá, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. E às vezes a solução vem até melhor do que a nossa proposta. Isso resume a nossa parceria, o ouvido sempre atento do Netflix para as nossas necessidades. Nós tínhamos necessidades que eram bem específicas aqui dentro da nossa realidade. E a gente era completamente engessado dentro do antigo sistema. O Netflix ofertava essa possibilidade da gente conseguir desenhar não apenas um workflow específico, mas um workflow para minutas específicas. Nós desenhamos workflows diferentes dentro de minutas diferentes, de acordo com a necessidade de cada um dos processos de contratação que possuímos. Dentro da minuta automatizada, a gente consegue desenhar cláusulas formatadas de acordo com a necessidade do requisitante. Então, o sistema vai utilizando as cláusulas de acordo com
com as informações que são preenchidas pelo requisitante. Tínhamos também uma necessidade de atender nossos processos internos de governança, quem tem poderes, quem aprova determinada requisição, quem tem poderes para assinar determinado documento, e conseguimos condensar já também esse procedimento logo nos passos iniciais. Um destaque que eu daria para o Netlex é a possibilidade de a gente interagir com os requisitantes e com outras pessoas que possam eventualmente ter que ser envolvidas na elaboração daquele contrato, independente da pessoa que for precisar trabalhar naquele contrato naquela minuta. Se ela precisar buscar uma informação, ela vai ter lá esse registro. Eu acho que o mais legal, e aí o Rafa já falou sobre isso, é o quão o Netlex é adaptável, né? E a gente foi, ao longo do tempo, fazendo melhorias. Acho que pouquíssimas coisas são exatamente como foram definidas lá no início. Por quê? Porque o sistema permite essa evolução. Existe um processo de construção que vai percorrer aí toda a relação empresa-ferramenta. A gente vai aprendendo, vai construindo, algumas coisas vão deixando de fazer sentido, a gente vai tendo que reconstruir, outras fazem sentido a partir de mudanças que a gente fez. Eu diria que adaptabilidade e evolução são palavras-chave assim, para definir a nossa relação com o Netlex. Uma das grandes vantagens que o Netlex proporciona hoje é a gente conseguir estratificar com muita precisão os dados que estão circulando dentro da ferramenta. A gente consegue mensurar a quantidade de demandas que tem entrado diariamente, o prazo de atendimento de cada uma das etapas, consigo ver o tempo de atendimento do jurídico e o quantitativo de cada tipo de documento, dos templates que foram automatizados. Depois da etapa inicial de implantação, todos os novos fluxos que foram implantados foram fluxos que foram com base em informações que nós já tínhamos, nós já sabíamos que aquela minuta era uma minuta muito utilizada. Aquele prazo é um prazo que a gente precisa atender num período já estabelecido, porque a gente já tem a ideia daquilo que é necessário para a gente fazer o cumprimento da requisição. Ter todo esse controle de informações possibilita as atuais e futuras melhorias do sistema. Conseguir estratificar esses dados de forma tão detalhada faz com que a gente consiga dar o tratamento adequado a ele. Então, por exemplo, eu consigo identificar dentro de um processo específico de contratação aonde é que aquele processo está ficando parado e como é que eu faço para melhorar esse tempo, né? E aí, como a gente consegue hoje ter essa visão, a gente consegue mudar as etapas, mexer nas etapas a partir dessa informação. A gente conseguiu diminuir significativamente o tempo de atendimento das demandas, né? A gente conseguiu cair em muitos casos aí de 50, 60 dias para 10 dias entre a elaboração e a conclusão da assinatura do documento. É isso considerando todas as etapas, as que são de responsabilidade do jurídico e as que não são, né? Então isso demonstra que a gente está conseguindo de fato evoluir, fazer melhorias, atacar os problemas e trazer o cliente interno para próximo também do processo, né? Eles estão entendendo a importância e estão fazendo a coisa acontecer junto com o jurídico. Eu acho que até qualidade de vida a gente ganha com isso, porque a gente deixa de ter uma sobrecarga com uma série de trabalhos manuais que o sistema passou a fazer pela gente. E essa é a ideia da evolução da tecnologia, da automação, né, e da inovação, é fazer com que o sistema trabalhe, principalmente no que for mais burocrático e mais manual, e deixe a gente na estratégia do negócio. A possibilidade de conseguir vincular, interagir com outros sistemas faz com que a gente pule algumas etapas de alguns caminhos de implementação. Quando eu preciso de uma informação, por exemplo, eu já tenho isso internamente em outro sistema, eu consigo, de certa forma, capturar ela de lá, de onde já existe, da fonte. Esse momento de entender os nossos fluxos, a gente percebeu que algumas das nossas informações que nós precisávamos já existiam em algum lugar. Por exemplo, no SAP, que é um sistema que a Solar utiliza também. Dentro de contratos e requisições, a gente utiliza a integração com o SAP, por exemplo, para puxar os dados, as informações dos aprovadores. Na medida que no SAP existe já catalogado informações de centro de custos e de alçadas de aprovações, da mesma forma, a gente trouxe isso para dentro das requisições de contratos, para que a gente pudesse aproveitar a estratégia, que já é a estratégia da empresa, replicando ali dentro da requisição para melhor registro dessa governança de aprovações conforme as nossas normas internas. Que a gente precisa, toda empresa, na verdade, né? Mas o nosso time de controles internos dissemina muito a cultura de observação do LCOA, né? Do quadro de delegação de autoridades.
E essa integração dentro do nosso processo de formalização de contratos, ela facilitou muito, porque a gente já tinha a estratégia definida dentro do SAP, não precisava definir outra estratégia ou formatar a estratégia já definida. Então, quando eu trago essa integração, eu consigo, pelo centro de custo, buscar o aprovador de acordo com o meu quadro de delegação de autoridades. Mas o SAP, essa integração pode ser muito melhor explorada, e eu acho que é isso que vem fazendo o nosso time de gestão de contratos, né? Eles estão trabalhando bastante nessa integração exatamente para poder buscar, de fato, informações financeiras de dentro do SAP para a aba de gestão. Então, hoje, além do SAP, a gente consegue integrar também os nossos logins, os nossos acessos. A gente realizou uma integração que facilita muito o trabalho de introduzir um novo colaborador ou, eventualmente, excluir aquele login em algum momento que aquele colaborador deixe de fazer parte do nosso quadro de funcionários. Então, através de uma automação hoje, todo colaborador ativo da Solar automaticamente já possui login, a ferramenta, e da mesma forma, uma vez desligado, esse login é acessado praticamente de maneira automática, imediata. Essa integração também foi extremamente bem-vinda, facilitou demais a nossa atividade como administradores do sistema nesse processo de criação e acompanhamento dos logins e dos perfis de acesso. Eu acredito que o sistema, ele auxiliou bastante no triângulo, jurídico empresa, jurídico cliente interno empresa. A partir do momento em que a gente tem um sistema fácil, dinâmico e que busca constantemente evoluir para ficar mais próximo do cliente, a gente acabou tendo como resultado, de fato, essa proximidade, né? A gente semanalmente extrai aí os relatórios BI, na verdade, com as principais informações que a gente acompanha, e a gente percebeu que agora, em agosto, por exemplo, a gente já bateu a quantidade de requisições do ano passado. Isso para a Solar diz muita coisa, né? Diz que o cliente interno está buscando mais a formalização dos contratos. Isso significa que, se ele está buscando mais essa formalização, que ele está entendendo que o sistema é amigável, né, que o sistema é simples e que o sistema é necessário. E isso só foi possível porque, de fato, o sistema é um sistema simples, ele é um sistema dinâmico. Um ponto que vale também destaque nessa questão do jurídico com o cliente interno, nós com o cliente interno e o Netflix, é a evolução até um ponto de, em alguns casos, eles se tornaram independentes do jurídico. A exemplo da minuta de Smart Cooler que a gente utiliza hoje, que não precisa passar pela nossa análise. Isso é um amadurecimento da plataforma, dessa relação eu acho que o jurídico tem com o cliente interno para chegar nesse ponto de criar um documento, criar uma dinâmica de formalização tão redonda e tão completa que não necessita estar todo o tempo ali passando pela nossa análise. Eu acho que isso também é reflexo da implantação da ferramenta e dessa relação que, por conta da plataforma, o jurídico conseguiu desenvolver com alguns clientes internos. Eu acho que uma das expectativas do jurídico é essa, é ampliar essa gama de processos e documentos que não necessitem passar pelo processo mais longo de formalização, de tornar eles independentes. Um ponto que a gente gosta de destacar aqui internamente é que, muito embora o Netflix ele seja uma contratação do time jurídico, ele é uma ferramenta da Solar. A gente não vende ela como, olha, você tem que usar o sistema do jurídico. Não, você tem que usar o sistema de requisições da Solar. A gente sempre informa que ele é desenhado para atender principalmente o requisitante. Se a ferramenta, muito embora tenha sido gerada e desenhada pelo setor jurídico, ela foi desenhada para atender o requisitante. Então, principalmente, tem que fazer sentido para ele. Então, assim, essa constante necessidade de aproximação com o meu cliente interno é a alma do sucesso do Netflix. É interessante trazer esse ponto de interação com o cliente interno, que a gente conseguiu extrapolar a barreira da área de contratos. O Netflix ele já não é uma ferramenta apenas utilizada para contratos, né? Recentemente, houve a contratação pelo time de gestão de contratos, da ferramenta de gestão de contratos de vocês, né? O que para a gente foi ótimo, porque a gente consegue manter uma unicidade ali, então a gente já trabalha na parte de formalização do contrato dentro do Netflix e tivemos a felicidade de conseguir contratar aí também a parte de gestão de contratos. A ideia é que a gente tenha um processo end-to-end, tá? Desde compras até gestão de contratos dentro do próprio Netflix. Mas, para além dessa questão de contratos, hoje a nossa área de eficiência jurídica, né, de Legal Ops,
utiliza a ferramenta, criou-se um fluxo específico para isso. Quando a gente recebia essa demanda por e-mail, essa demanda sempre vinha incompleta, então uma requisição só, uma demanda só, às vezes acabava acarretando a troca de diversos e-mails, e aí com a criação do fluxo específico, isso foi corrigido, porque o requisitante já sabe exatamente o que ele precisa apresentar ali para poder ter a sua solicitação atendida, e aí diminui todo esse processo e a gente consegue ganhar em SLA, consegue ganhar em eficiência. A gente tem trabalhado tão ativamente junto com o sistema, que a gente consegue hoje olhar o sistema com tanta propriedade que a gente consegue identificar oportunidades de outras áreas que vão além da área que envolve contratos, né? Então, além da área de eficiência jurídica, a gente está agora recentemente trabalhando no desenvolvimento de um fluxo para atendimento de algumas demandas específicas do societário, né? Então, isso é muito bom. A gente está no momento da advocacia em que a gente é obrigado a inovar, a olhar com o olhar da tecnologia, né? A gente precisa, mais do que nunca, deixar de ser jurídico burocrático, deixar de ser jurídico encastelado e entender qual é a mentalidade do negócio. Então, eu acho que com o NetLex a gente consegue extrair uma série de informações que são muito importantes para a gente entender o que a gente está fazendo, até onde a gente consegue chegar, quanto de contrato a gente tem, né? Como coloquei anteriormente, conseguimos agora, na metade do mês de agosto, alcançar o número de requisição do ano anterior, a gente ainda tem aí 4 meses pela frente, então a gente consegue extrair esse dado dentro do sistema, a gente consegue saber quanto em dinheiro a gente trata, né? Quantificar, de fato, né? A nossa produtividade. Então, a gente conseguir, através do sistema, identificar e quantificar o trabalho que a gente vem realizando é muito importante, né? Então, atualmente, a gente tem conseguido captar e buscar essas informações e tem apresentado para a nossa diretoria sempre que é oportuno e tem conseguido sair desse lugar, né, como eu coloquei no começo, de jurídico burocrático. Tem se colocado cada vez mais no lugar de business, né? Fazedor do negócio também, né? Para mim, o NetLex significa autonomia, eficiência e melhoria contínua. Hoje nós atingimos um nível de certa independência dentro do NetLex, que ele hoje é uma ferramenta que oferece praticidade para que a gente consiga trabalhar em outros processos além do NetLex. Então, eu consigo, através do NetLex, me desligar, Rafael, me desligar do NetLex para focar em outras atividades que são necessárias para o funcionamento da equipe jurídica interna da Solar. O NetLex, ele me possibilita ter um foco em outras atividades. Tamanha é a confiança, tamanha é o nível de independência que a gente vem conseguindo adquirir com o passar dos anos.